Bom, eu dei uma atrasadinha que eu estava abrindo o Moodle aqui também para mostrar algumas coisas para vocês. Bom, pessoal, dando continuidade, então, às discussões de didática, na semana 1 a gente tratou de alguns conceitos gerais, né, dessa área da pedagogia. Na semana passada, a gente discutiu a relação pedagógica e hoje a gente vai tratar do planejamento em educação, certo? E aí, só para situar vocês, na semana que vem a gente vai falar sobre as metodologias de aprendizagem e os métodos de ensino. E na última semana, antes da prova, antes da avaliação final, a gente vai falar da avaliação, certo? Então, nessa semana, que é a semana 3 aqui da disciplina, a gente vai ter 2 atividades avaliativas, tá? Um questionário com 10 perguntas, só lembrando vocês que esses módulos, né, os 3 últimos módulos, eles têm uma carga horária de PCC, né? Então, a gente tem aqui a questão do planejamento, como uma atividade voltada para o PCC, que vai contar 5 horas para vocês de PCC das 15 previstas. E aí, para não sobrecarregar vocês de... Então, esses aqui, que eu estava pensando se... eu acabei escolhendo, pelo menos esses 2 primeiros, né, o dessa semana e o da próxima semana, eles são mais apropriados para vocês fazerem individualmente, certo? O planejamento é importantíssimo vocês fazerem individualmente. E a atividade da semana que vem é uma reflexão sobre as metodologias ativas, que eu acho importante fazer individualmente. Agora, da última semana, da avaliação, aí vocês podem fazer de forma até trios, tá? Eu vou organizar isso, viu, Kênia? Porque essas 2 eu tinha pensado, que eu acho que é importante vocês fazerem individualmente. Planejamento é importantíssimo, porque a gente faz sozinho, né? A gente tem uma parte que a gente faz com outros colegas, mas sempre a gente tem que entregar um planejamento nós mesmos. E a reflexão sobre metodologia ativa, é interessante que cada um de vocês trazer uma experiência, né? Eu também gosto demais, né? Se você chegar aqui no meu escritório agora, você vai ver que tem planejamento para tudo quanto é lado aqui, que eu planejo o dia, planejo aula, planejo até as coisas privadas, assim, eu planejo. Então, essas 2 PCCs, né, dessa semana e da próxima, vai ser individual. Mas aí, da última semana, vocês vão poder fazer individual, duplas ou trios, tá? Que é de avaliação. E aí, o questionário são 10 perguntas, tá, gente? A partir de agora, dessa semana, vão ser 10, né? Para compensar a carga horária prevista à distância do módulo. E aí, para não sobrecarregar vocês de atividade, eu achei mais interessante, ao invés de dar uma terceira atividade, dar o dobro de questões, que aí vocês já estudam para a atividade final também, certo? Bom, eu vou mostrar o Moodle agora, só para vocês terem ideia como que porque o planejamento ele tem algumas questõezinhas, tá? Que eu vou abrir aqui para vocês. E aí, como vocês me pediram, eu não mexi as semanas mais, tá, gente? Então tá na ordem. Semana 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aqui, vejam, a gente tá. A semana 2 terminou hoje, né? E aí a semana 3 começa hoje. A semana 2, desculpa, terminou ontem, a semana 3 começa hoje. Ela vai do dia 2 ao dia 9 do 6, e aí a gente vai tratar da questão do planejamento e educação. Aí tem aqui um resuminho, tem uma figurinha que sintetiza a ideia do planejamento, e aí tem as 2 atividades avaliativas, né, até dia 9. O questionário 3 tem 10 perguntas, e a elaboração de um plano de ensino. Só lembrando que nessa próxima, além das avaliações aqui, eu sempre coloco os itens que são de estudo primordial, tá? Que é um infográfico, um vídeo de 5 a 8 minutos, né? Depende. Os slides que eu vou usar na aula e um resuminho de 4 páginas da temática, que é o que eu tenho pedido para vocês estudarem, que é o suficiente para a disciplina. E quem tiver interesse em avançar, né? Vocês podem consultar os demais materiais. O plano de ensino, pessoal, deixa eu aumentar um tiquinho aqui. Bom, vejam aqui, vocês têm que ficar atentos, isso é uma questão que é comum o pessoal errar no plano de ensino. Vocês têm que prever algumas atividades de uma sequência didática, né, um conjunto de aulas voltado para primeiro ano do ensino fundamental. Então, assim,
Essa é uma condição. Por que é importante ter a condição? Quando a gente vai trabalhar numa escola, pessoal, a gente dá aula para determinadas séries. E, frequentemente, a gente precisa fazer o planejamento. Eu preciso fazer o planejamento de uma aula de ciências que vai ter essa semana. E é primeiro ano. Não é a gente que escolhe, né? Quem define isso aí é a organização curricular. E então a gente tem que atender, né? Então por isso que eu coloquei algumas restrições para vocês entenderem que planejamento, a gente tem uma liberdade para planejar, mas a gente é condicionado aquelas questões que a gente já falou, né? Em relação à escola, tempo, currículo, né? Organização da escola e tudo mais. E aí é o seguinte, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento importantíssimo, tá, gente, para quem é professor, ela traz o que é esperado trabalhar curricularmente para todas as séries da educação básica. E aí ela traz para o primeiro ano uma figura que são os objetos de conhecimento. E aí eu selecionei 3 objetos de conhecimento que estão relacionados ao ensino fundamental 1. Na educação física, brincadeiras e jogos de cultura popular. Na história, a escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade, e o objeto de conhecimento arte, que é, em arte, que é patrimônio cultural. Vocês vão escolher um dos objetos, então vocês vão escolher ou a educação física nessa perspectiva, ou a história nessa perspectiva, ou a arte nessa perspectiva. Então vejam, se vocês escolherem, por exemplo, arte, obrigatoriamente vocês têm que fazer um planejamento visando o patrimônio cultural para alunos de primeiro ano. Se vocês escolherem história, obrigatoriamente vocês têm que fazer um planejamento visando a escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade. Se você escolher educação física, vocês devem fazer um planejamento pensando em brincadeiras e jogos da cultura popular, certo? É muito importante. Isso é condição, tá? Ser fiel a uma das temáticas, vocês vão escolher uma só, uma única, tá? E aí, a partir dessa, vocês vão desenvolver o planejamento. Na aula de hoje, eu vou discutir os elementos do planejamento, e é exatamente esses elementos que vocês vão ter que demarcar. E aí, para desenvolver cada objeto que vocês escolheram, vocês definam quantas aulas vocês querem, tá? Não precisa colocar 50 minutos, vocês podem colocar em aula, tipo, eu preciso de 4 aulas para desenvolver o meu planejamento. Então, o que você vai fazer na aula 1? O que vai fazer na aula 2? O que vai fazer na aula 3? O que vai fazer na aula 4? Certo? Não precisa colocar tempo em minutos. E aí, o plano de ensino, ele tem um modelo, tá, gente? E aí é o seguinte, eu coloquei um arquivo até alguns já fizeram, tá vendo? Tem 17 que já fizeram. Aqui tem um modelo de plano de ensino que ele vai conter esses elementos aqui, ó. Objetivo de aprendizagem, conteúdo, procedimento de ensino e recursos. Que eu vou explicar na aula de hoje o que é cada um desses elementos. Vocês devem preencher esse modelo de plano de ensino. Por que eu estou insistindo nisso também? Quando você trabalha numa escola, quem define o modelo do planejamento, geralmente é a própria escola. Então, por exemplo, aqui na UFTM, isso não é só para educação básica não, tá, gente? Planejamento é um documento obrigatório, que todo mundo tem que entregar. A gente entrega para vocês aquele plano de ensino do SISCAD, né, da disciplina. Tem objetivos, tem metodologia, avaliação, cronograma, bibliografia, certo? Então, quem define como vai ser esse planejamento é o sistema de ensino, a escola que você está, né? Então, eu coloquei esse condicionante, obviamente que quem trabalha em escola aqui, ou já fez algum outro curso de licenciatura, alguma coisa nesse sentido, já deve ter feito outro tipo de planejamento. Mas para acostumar vocês que quem define a estrutura, geralmente não é a gente, tá? É a escola ou o sistema de ensino. Então, vocês devem seguir, é critério de avaliação, inclusive, seguir aquele modelinho do documento, certo? E aí, na aula de hoje, eu vou explicar cada um desses elementos. Aqui na comanda, eu também coloquei uma explicação rápida, tá? Mas aí, na aula de hoje, a gente vai discutir cada um desses elementos. E aí, no modelo de plano, tem as informações do cabeçalho, né? Discente, que é vocês, qual disciplina, que no caso é didática, qual objeto do conhecimento, aí vocês podem colocar arte, história ou educação física, né? E qual duração. A duração vocês podem colocar em aulas, mas tem alguns que preferem colocar em minutos, tá? Se vocês forem organizar o planejamento em minutos, pensem que cada aula corresponde a mais ou menos 50 minutos. Tem variação, tá? Mas vocês podem considerar
50 minutos da duração de uma aula. Eu acho que é mais fácil vocês organizarem por aula, porque isso não vai depender do... É mais difícil a gente equalizar em minuto do que equalizar em aula. Mas podem colocar em minutos se vocês quiserem, e eu sugiro que vocês façam um por aula. E que vocês propõem pelo menos 4 aulas para dar uma ideia de sequenciamento, né? Obviamente, a gente pode planejar uma única aula, mas a ideia aqui é que vocês consigam pensar quantas aulas eu precisaria para desenvolver essa temática, né? Eu acredito que 4 aulas dê para desenvolver todas as temáticas. Quem quiser fazer um pouco mais, não tem problema. Evitem fazer muito menos que isso, tá, gente? Porque essas temáticas são muito amplas para a gente abordar em uma única aula, ou 2, né? Então, eu recomendo que no mínimo 4. Então, eu acho que do planejamento é isso, tá, pessoal? A atividade avaliativa que vocês vão ter que fazer além do questionário ESC, conta com o PCC, é relativamente simples de fazer, vamos ver que hoje, depois da aula, vai ficar um pouquinho mais claro, certo? Aí eu vou, então, parar a gravação, e eu vi que tem umas perguntinhas aqui no chat, eu vou respondê-las agora.